que, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência, ou em outra expressão, o conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Verso 7: Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradável a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência, ou pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, ou em outra tradução, se comer, não é? Vai escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Amém? Meus amados irmãos, nós seguimos no nosso assunto referente a esta igreja chamada Corinto. E os irmãos já ouviram desde o capítulo 1 os pormenores da igreja de Corinto. Corinto era uma igreja problemática, difícil de lidar, um povo dividido, um povo competitivo, e é uma igreja que, em todo o tempo que Paulo está nessa igreja, Paulo tem dificuldades de liderar a igreja, de pastorear ela. E nós não estamos falando de qualquer pastor, nós estamos falando de Paulo, o grande apóstolo, um homem dotado de uma sabedoria divina, de um conhecimento cultural e o conhecimento também da lei de Deus. Era um homem capacitado por Deus, mas Paulo, diz a Bíblia, ele sofre muito nessa igreja de Corinto para manter aquela igreja numa unidade. E os irmãos lembram, eu vou repetir, esta primeira carta, irmãos, ela é escrita diante de algumas denúncias que levaram para o apóstolo Paulo. Paulo recebe uma pessoa, que entendemos que era uma irmã, chamada Chloe, e ele recebe esta pessoa, né, lá em Éfeso, onde ele estava, e esta pessoa agora relata para ele várias situações, vários problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo pega a sua caneta, né, a sua pena,
a sua tinta, o seu pergaminho, e ele começa a escrever esta carta, destrinchando, como diz o gaúcho, né? Desenrolando e procurando resolver problemas desta igreja. E o grande problema, o maior problema deles, irmãos, era a dissensão entre irmãos. Eram os grupos na igreja. Nós já falamos sobre isso, mas eu estou recapitulando os grupos de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo. Só que neste capítulo, Paulo vai tratar de um outro assunto, preste atenção, que era nada mais, nada menos do que a liberdade cristã. A liberdade cristã. Meus irmãos, a gente entende como tem pessoas na igreja que têm dificuldade de lidar com a sua liberdade cristã. Alguns não sabem até onde vai a sua liberdade. Outros extrapolam a sua liberdade. E outros às vezes vivem escravos, porque não conhecem a liberdade que tem em Cristo. E é isso que Paulo vai tratar aqui sobre liberdade cristã, em cima de um assunto polêmico. Qual é o assunto, pastor Leandro? A carne sacrificada aos ídolos. Carne sacrificada aos ídolos. Quando a gente lê isto superficialmente, a gente não tem noção do que acontecia aqui. O que é carne sacrificada? Será que ele não podia comer carne? Não. Aí tem uns irmãos que dizem, eu não como carne porque Paulo diz lá no capítulo 8 que não pode comer carne. E hoje a gente tem os veganos, a gente tem os vegetarianos e a gente tem os gaúchos, né? O gaúcho o gaúcho é terrível, né, irmão? No churrasquinho não perdoa, né? Ainda hoje, meio-dia, eu fui convidado aí pelos irmãos, né? É que eu saí do hospital e olha, agora o povo tá me convidando para almoçar e jantar nas casas, aí eu até me cuidando, né? Então eu fui hoje almoçar com os irmãos ali. Cheguei lá, né? Eu achei que ia ser uma sopinha, um miojo. Não, era um churrasquinho. E eu fui devagarinho. Mas não é isso, não é o não comer carne. O que acontece em Corinto? Corinto, irmãos, a 100 quilômetros de Atenas, essas duas cidades, elas eram proliferadas, elas eram tomadas por ídolos, por deuses pagãos. Quem não lembra de Paulo em Atenas, no capítulo 16 de Atos, que ele chega lá e havia vários deuses. São duas cidades, irmãos, idólatras, extremamente idólatras. Então a cidade de Corinto, ela, segundo a história, ela recebe a carne que era recebida, não é, que era dos animais mortos, ela era oferecida aos ídolos, era oferecida, não é, a deusa lá, Afrodite. Você lembra que eu já falei sobre isso? Aquele templo era levado lá em frente àquele templo. Havia ali um lugar onde toda a carne que chegava na cidade de Corinto era oferecida aos ídolos. Então o que acontecia? Assim como o Evangelho, assim como a lei de Deus primava que para um sacrifício de um cordeiro, de um animal para Deus, tinha que ser perfeito, também os pagãos exigiam que todo animal oferecido aos deuses pagãos deveria ser perfeito. Então, irmãos, a melhor carne da cidade, a picanha, vamos dizer assim, a carne de primeira, era oferecida aos ídolos. E depois que se oferecia aos ídolos, os sacerdotes pegavam aquelas carnes, os sacerdotes pagãos, levavam para os templos e ali convidavam as pessoas para comer. E uma grande parte desta carne também, depois de ser oferecida,
ia para os mercados, para os açougues da época. E os açougues da época, as melhores carnes eram as carnes oferecidas aos ídolos. E o que acontecia? Claro que os irmãos convertidos, o povo de Corinto que queria comer carne, né, os gaúchos lá de Corinto, eles compravam dessa carne, adquiriam desta carne e comiam desta carne. Só que o comer a carne sacrificada aos ídolos começou a causar dissensões na igreja. Você vê que eu sempre digo que aonde há um grupo, aonde há pessoas, irmãos, com infantilidade espiritual, não é? Pessoas neófitas. O que é um neófito? É o que não amadureceu espiritualmente. Sempre vai haver confusão. Você pode ter certeza de uma coisa: toda dissensão, todo problema, todos as rebeliões que acontecem dentro de uma igreja são sinais de infantilidade espiritual, de pessoas que não amadureceram. Porque o cristão maduro, irmão, na fé, ele tem os pés no chão. O cristão maduro na fé, ele não vai atrás de vento de doutrina, ele não vai atrás de blá blá blá, como dizia um amigo meu, né? Não vai atrás de blá 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 da carne. Não, ele é maduro. Ele está com os pés na rocha. Ele confia em Cristo. Ele conhece a palavra de Deus. E mais do que isso, é um outro assunto que eu vou falar aqui. Não é só conhecimento, é amor. Diga comigo, diga assim, ó, não vale só conhecimento. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí que eu estou voltando, eu estou meio mal aqui. Diga aí, se não vale só o conhecimento, tem que ter amor. E eu vou falar sobre isso hoje. Amor. O que falta para nós, irmão César, o que falta para nós, irmão Rafael, o que muitas vezes falta no meio de uma igreja, e é o que faltava em Corinto, é amor. Porque nós vivemos hoje, irmãos, um sistema capitalista. E o que é um sistema capitalista? Que se eu estou bem, se as coisas estão dando certo para mim, se eu estou aparecendo na fita, se eu estou andando bem, o resto não me interessa. Eu não estou nem aí se o meu irmão não tem um prato de comida, e eu sei que às vezes que ele não tem, não faço nada. O grande problema desta geração, irmãos, está em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Aceite se você quiser. Admita se você quiser, falta amor. Agora, a igreja de Corinto era uma igreja complicada. Aí o que acontecia? Aí, claro, aí o irmão Rafael lá comprava uma carne, e aí ele ia comer, era a única carne que tinha. Paulo comia dessa carne. Mas como assim? Irmãos, existem coisas que a gente sabe que é errado, é ou não é? Tem coisas, escute só, que ninguém precisa te dizer que é errado. Sabe que é errado. E existem outras que são certas, e a gente sabe que é certo, ninguém precisa dizer. Por exemplo, vir na igreja, orar, ler a palavra de Deus, a gente sabe que isso é certo, está correto. Agora, adulterar, roubar, mentir, a gente sabe que é errado. Mas neste ambiente de tanta coisa que a liberdade em Cristo me dá, o próprio Paulo diz: posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Eu posso tudo. Eu posso todas as coisas. É isso que eu quero refletir um pouquinho com os irmãos hoje. Até que ponto vai a nossa liberdade? O que é pecado? O que eu posso e o que eu não posso?
Porque aqui, meus irmãos, o que acontece? Eles estão comendo a carne sacrificada aos ídolos. Paulo foi lá, comprou um bife, levou para casa, fritou, orou a Deus, certamente, né? Paulo orou, Senhor, porque tem crente, irmão, que nem para comer ele ora. É verdade, eu já visitei casas de alguns irmãos que a gente se apavora. Eu fui num outro estado aqui do Brasil que pregar, fiquei uma semana lá pregando. Lá os irmãos têm uma cultura diferente. Eu fui em umas casas lá e quando a gente ia comer ninguém orava. Aí um dia, aquele costume, né, de chegar numa casa, antes de comer alguém vai orar, o dono da casa, ou ele vai pedir, não pastor, ora por nós, abençoa aí o alimento. Aí lá numa casa que eu fui, o irmão disse, não pastor, aqui não precisa orar, porque aqui quando a gente faz o rancho, a gente já faz uma oração, agradece a Deus, beleza, né? Já está orado, então vamos comer. Quem manda na tua casa é você, não é eu não tenho nada que ver com a tua casa. Mas a gente tem aquele costume, né? Faz uma oração, pastor. É um aniversário, vai lá, o filho está de aniversário, a mãe está de aniversário. Vamos parar um pouquinho a festa, vamos fazer uma oração aqui. Aqui está o irmão fulano, aqui está o meu tio que é crente, faz uma oração. Mas esta cultura, irmãos, em muitas casas não existe mais. Você sabe que eu fui criado naquele sistema assembleano raiz. Deus o livre, meu pai, deixar nós sentar à mesa sem camisa. Um desrespeito. De boné. Deus o livre, irmão, nós comer sem orar. Eu tinha um tio, irmão Lauri. Tio Lauri ganhou toda a família para Jesus, já está na glória ele. E o tio Lauri era daqueles homens quebrantados, pentecostal, e a gente era criança, e quando ele ia lá em casa, a mãe servia a mesa. Eu não sei vocês, mas eu quando era criança, estava sempre com fome. Sempre com as lombrigas acesas. Aí nós sentava tudo na volta da mesa, e eu ficava ali, né, eu pensava, tomara que o pai não peça para o tio Lauri orar. Mas já era direto, o pai falava, Lauri, faz uma oração. Meu pai deve estar assistindo nós, ele sempre assiste os cultos e a minha mãe vão confirmar. E o tio Lauri começava a orar. E o tio Lauri começava, e ele orava. E o tio Lauri ia lá para a Bolívia, e Paraguai. Rapaz do céu, e a gente, claro, criança, mas a gente tinha uma reverência, né? Não era nem reverência, era medo, porque se tu estendia a mão ali, a palmada pegava. Eu louco para puxar um pedaço de alguma coisa para comer. Aí o meu tio começava a se encher do Espírito Santo, falar em língua estranha. Na hora da comida. Hoje a gente não vê isso. E tem muitas famílias que nem estabeleceram essa cultura. Irmãos, a hora, eu estou abrindo um parênteses aqui, a hora do alimento, a hora da ceia. Porque quando a Bíblia fala em ceia, é cear, é comer. Então às vezes a gente acha que reverência é só na ceia da igreja. Não, irmão, na hora das refeições, para tudo. Vamos orar. Vamos agradecer pelo alimento. Ensinar os filhos, orem, agradeçam, peçam para Deus abrir a porta e não fechar. Se você não ora na tua casa, nesses momentos simples, comece a fazer isso. Mas vamos voltar para 1 Coríntios. Paulo vai lá, compra uma carne. Paulo chega em casa, põe frita a carne, assa, não sei, põe na mesa. Paulo ora a Deus, escuta só, e ele vai comer. Ele não está nem aí, irmão, se a carne foi sacrificada aos ídolos, porque existem coisas que são imorais, mas existem coisas que são amorais. Porque se você procurar no dicionário, você vai encontrar essas duas palavras. Não sei se você já ouviu essa palavra, imoral e amoral. Amoral são coisas que não são crime, não ferem nada.
É o que Paulo pensa. Ele diz assim: não, eu posso comer desta carne. É a única carne que tem nesta cidade. É a carne que chega, é proteína, eu vou comer. Teve um episódio que não está implícito aqui, mas os irmãos devem lembrar, que Pedro repreende Paulo. Pedro chega e Paulo está comendo um bife. Se eu não me engano, está em Atos dos Apóstolos. Paulo está comendo uma proteína e Pedro chega e diz para ele. Pedro era aqueles de cobrar, né? De chegar já. Mas e aí, meu irmão? Comendo uma carnezinha dos ídolos, hein? Aí Paulo, minha consciência é tranquila. Você já foi acusado às vezes por algo que a tua consciência não te acusa? Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa, irmãos, que não é imoral, mas alguém chega te cobrando. E aí, irmão, hein? Sem gravata, hein? Camisetinha, sou salvo pela graça, badão de graça. É verdade ou não é? Pedro era esse aí, chegou para Paulo, e aí Paulo, comendo. Aí Paulo falou assim: olha gente, não vejo mal nenhum em comer isso aqui. E agora eu quero entrar, irmãos, num detalhe que é o ápice da pregação de hoje. Paulo diz assim: ó, mas se eu comer esta carne vai escandalizar o meu irmão, então eu vou me abster. Porque o que aconteceu aqui em Corinto, nesse capítulo 8? Começou uma dissensão, havia um grupo aqui, outro grupo que vocês vão conhecer hoje, chamado os fortes. Tinha um grupo na igreja de Corinto chamado os fortes. Irmãos, os fortes, né? Era aquele pessoal 8 ou 80. Comigo é assim ou assado. Não, comigo não tem meia curva, não tem meio termo. Um dia eu fui falar com um irmão desses 8 ou 80, que um dia está cheio do Espírito Santo, outro dia está cheio de treva. Pessoas, alô, escute, que não conseguem ter equilíbrio espiritual. Isso é um perigo. E eu fui falar com aquela criatura e expliquei para ele: meu filho, é o seguinte, tu tem que ter equilíbrio, tu tem que ser flexível, moderado. Mas quando você encontra uma pessoa radical, e eu não estou falando de dogmas, de igreja, de uso radical em qualquer área, irmão. Pega um colorado radical aí para te ver. Camarada não vai querer falar contigo se ele souber que tu é gremista. Ele é radical. E pega um gremista, pega um torcedor fanático aí, pega alguém radical em qualquer área, irmão. A pessoa, ela tem aquele, não, eu sou assim. E eu fui falar, ó, essas 3 palavras: flexível, temperado, fui falar equilibrado. A pessoa radical, quando tu diz para ela, tu tem que ser equilibrado, ela já pensa assim: não, para aí. Aí ele me citou um versículo: com Deus não tem meio termo, ou é quente ou é frio. Porque Jesus disse: se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, existem 3 tipos de alimento. Claro que ninguém come nada morno, mas ninguém come mingau quente, nem gelado. Mingau tem que ser morninho. É verdade ou não é? Gente, olhe para mim, nós estamos no século 21. Nós temos que pedir misericórdia para Deus, para acertar, irmãos, o nosso termômetro, para equilibrar a nossa vida espiritual. Não, tem gente, não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Paulo estava tentando explicar para os irmãos o seguinte: gente, o que é um ídolo para nós? Um ídolo não é nada. Isso aí não representa nada para mim. Paulo estava dizendo, porque na verdade para nós só existe um Deus, criatura. Mas o irmão foi lá e pegou a carne que estava lá. Mas gente, eu já orei, já consagrei a Deus. Mas olha, irmãos, eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele é um camarada maduro. Ele diz assim: mas eu vou fazer o seguinte. Eu acho que ele se estressou, né?
Se comer esse negócio aqui, se comer carne, vai escandalizar vocês. Vai dar dissensão na igreja. Vai dar problema. Vocês vão ficar aí o grupo dos fortes, dos fracos. Vocês vão ficar discutindo. Paulozinho, a partir de hoje, vou virar vegano. Virar vegetariano. Não vou comer carne mais. Esse é o problema. Aqui, meus irmãos, está um ponto que o cristão precisa aprender. Que Paulo demonstra que para mim não é ignorância de nenhuma forma. É o amor que ele tinha pela igreja. Aprenda isso aqui, é o que eu vou lhes dizer essa noite. Quem não tem amor, irmão, não está aí para ninguém. Tem gente que diz assim, não, eu sou assim, eu faço, e ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Eu vou lá, eu pinto, eu bordo, eu dou escândalo, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. É alguém que não ama a obra de Deus, não ama a igreja. Eu não posso, meus irmãos, nem eu, nem você, não é tomar decisões ou praticar coisas que muitas vezes venham trazer dissensões entre os irmãos. Porque tem coisas que a gente sabe. Por exemplo, ir ao cinema. Ir ao cinema. Qual é a diferença, irmão, de você ir ao cinema, ver lá no cinema um documentário, um desenho animado, que você vê em casa com os teus filhos? A diferença é que lá a tela é maior, o som é doble digital, a tela é Full HD ou 5, 6K, entendeu? E tem pipoca. Agora, não é errado e não é imoral, é amoral ir no cinema. Agora escute, agora você ir no cinema, ver um filme pornográfico, aí é imoral. Você concorda comigo? Então existem coisas na nossa vida. Um dia alguém me perguntou, pastor, Paulo diz que uma taça de vinho todo dia, por dia, não faz mal. Pelo contrário, faz até bem. Eu disse, olha, eu não tenho esse costume. Agora eu disse, tem que ter cuidado. Porque a pessoa que tem inclinação ao álcool, se tomar uma taça de vinho, não é pecado. Mas se ela tem inclinação ao álcool, ela pode voltar para o alcoolismo. E daqui a pouco, em vez de um copinho de vinho por semana, está tomando um garrafão. Você está me entendendo? Alguém diz assim, alguém disse um dia, nunca vi o pastor da igreja de bermuda, por exemplo, um exemplo. Por quê? É pecado usar uma bermuda? Não é pecado. Mas eu nunca vi o pastor de bermuda. Agora que eu fiquei internado, me viram umas fotos aí com as bermudinhas, as perninhas branquinhas, parece umas lâmpadas fluorescentes. Mas por que, pastor? Tu acha que é pecado? Eu disse, não, irmão, não acho que é pecado. Mas se eu andar no centro aí de bermuda, né, seminu, de regata, alguém sempre vai olhar e vai dizer, olha o pastor de bermuda. Então eu estou na palavra de Paulo, eu não vou usar para não escandalizar. É este o ponto que os irmãos precisam entender. Alô, preste atenção, eu não sei, eu estou tentando mastigar o negócio aqui. É este o ponto que os irmãos têm que entender da nossa liberdade cristã. Não é se é pecado ou se não é. É aquele compromisso que eu tenho de responsabilidade, irmão, de não escandalizar o meu irmão, de não levar pessoas para o inferno. Porque muitas coisas da tua vida e da minha vida não é para ser vivida, não é estampada em redes sociais. Agora nessa época de verão, as pessoas ficam seminuas,
Tem gente que não basta estar lá na praia, não é? E cada um sabe da sua vida. Pastor não tem que ser detetive e fiscalizar a vida de ninguém, mas cada um que está lá no campo e está na praia sabe da sua vida. Agora tem pessoas, às vezes líderes, irmãos, pessoas, obreiros da igreja, que ocupam cargos, posições da igreja, estampando lá, levando outras pessoas a falar. As pessoas já falam da gente sem a gente fazer as coisas. As pessoas já inventam coisas. Aí alguém diz assim: não, pastor, mas é o seguinte, eu não estou nem aí, ninguém tem nada que ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser, e não é pastor, não é crente, ninguém vai mandar em mim. Irmão, isso é falta de amor. Porque se você ama, se você respeita a igreja que você está inserido, se você respeita, né, o nome do Senhor, os princípios sagrados, você vai ponderar. Diga comigo, ponderar. Sabe o que é ponderar? Ponderar é isso que Paulo fez. Ele diz assim: eu sei que não é pecado, eu sei que eu não vou para o inferno, mas para que eu vou criar uma situação? Irmãos, eu já vi pessoas imaturas. Os irmãos sabem que tem gente que acumula conhecimento. E ninguém vai entrar no céu, irmão, sem conhecer a Deus. O conhecimento é a base da nossa maturidade cristã. Só que crescimento, ou melhor, conhecimento sem amor não vale nada. Não adianta você dizer assim: não, porque eu conheço. Porque tem gente que conhece Bíblia, conhece os trâmites, os meandros da teologia, não é? Da hermenêutica, da homilética, e conhece a palavra de Deus, tem conhecimento, é cheio de conhecimento, mas não tem amor. Porque se você ama a tua igreja, se você ama o lugar que você está inserido, você tem que agir como Paulo. Tem coisas que eu podia fazer, mas eu não vou fazer, eu vou me abster. Eu podia fazer isso, eu podia agir dessa forma. Quantas vezes, irmãos, olhe para mim, quantas vezes na minha vida, e eu não estou falando de pastor de igreja, eu estou falando lá da minha juventude, da minha adolescência, juventude, né, recém-casado. Quantas vezes eu me privei, eu tinha oportunidade. Agora mesmo, há poucos dias, uns dias antes de eu internar, eu fui chamado por alguém importante aí no nosso estado, que não pertence, não é pastor de igreja, mas alguém com condições, e me ofereceu uma oportunidade, me ofereceu um trabalho. Não, tu não precisa largar a igreja, tu vai continuar lá, tu vai ganhar tanto por mês para fazer isso e tal, um trabalho digno. Mas eu ponderei, eu disse assim: não, isso pode gerar nos irmãos, pode gerar na igreja, pode gerar no povo. E se tem alguém que tem que ponderar as coisas, tem que medir as suas atitudes, é o líder, é o pastor da igreja. Porque muitas vezes se quer impor sobre os membros algo que nem o líder, nem o encarregado de congregação vive aquilo. E isto é hipocrisia, é injustiça. A gente precisa ponderar, a gente precisa entender. E aqui, irmãos, eu vou resumir, porque falta 5 minutos, eu vou resumir dizendo o seguinte: Paulo tinha amor pelos irmãos. Tinha amor. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo. Não adianta você conquistar tantas coisas, mas se você não tiver o amor para ponderar, você vai continuar gerando escândalo, trazendo problema, levando pessoas a pecar.
Às vezes você pensa assim: não, eu sou membro da igreja, eu sou só um camarada que é membro, eu sou só aquele obreiro, eu sou só um diácono, eu sou só um pregador, eu sou só um músico da igreja. Mas se você, alô, se você está levando pessoas a pecar, levando pessoas ao inferno, levando pessoas a olhar para a tua vida e naufragar na fé, irmão, você não está tendo amor no teu coração. Que nós possamos, assim como Paulo fez, dizer assim: Deus, se eu tiver que abdicar de algumas coisas, porque, irmãos, hoje se prega um evangelho, um cristianismo sem renúncia. Hoje se prega um cristianismo de porta larga. Hoje se prega um cristianismo que as pessoas cultuam, vêm à igreja e saem da igreja e vão beber cerveja e vão fumar e vão praticar o sexo ilícito e vão trair a esposa, vão trair o marido. Eu vou falar mais uma vez: igreja não é descarga de consciência. Igreja não é para trazer efeito momentâneo. Você já viu o ímpio? O ímpio está cheio de problema. Tem 3, 4 mulheres na rua. Envergonha a esposa, envergonha a família. Aí o ímpio diz assim: ah, eu vou lá na igreja hoje, eu vou lá num culto hoje. Aí ele vem no culto, ouve a palavra, Deus fala com ele chora, tem aquele momento ali de emoção, de lágrima, mas quando sai da porta da igreja, volta a praticar as mesmas obras, pecar do mesmo jeito, escandalizar do mesmo jeito. Não, irmão, igreja não é para você ter momentos na presença de Deus. Igreja, culto é para você renovar a tua comunhão com Deus, você ponderar as coisas e dizer: Deus, eu não quero ser motivo de levar ninguém para o inferno. Eu sei que essas mensagens de Coríntios, elas não são para amaciar o nosso ego, mas eu fico apaixonado, irmão, pelo amor desse homem pela igreja. Ele diz: olha, se depender de mim, e aqui tem uma frase que eu ouvi da boca de um pastor uma vez, e essa frase, irmão Rafael, ficou no meu coração. E ele disse: que sofra eu, mas que não sofra a igreja. Só que hoje a gente vê às vezes o inverso disso. Tem muita gente assim: eu não estou nem aí, a igreja que se lasque, o povo que se lasque, eu não estou nem aí. Não. E esse pensamento não é para pastor, é para todos nós. Senhor, que sofra eu, que renuncie eu, que permaneça eu na tua palavra, que permaneça eu fiel a ti, mas que eu não pratique nada de imoral e que venha levar outros ao escândalo. Cuide a tua vida, cuide o que você vive, o que você pratica, cuide a tua vida virtual, a tua vida espiritual, a tua vida emocional. Cuida de ti e Deus vai te honrar. Você vai ser testemunho dos fiéis. Fique de pé. Aleluia. É uma liberdade do Espírito Santo. Não é uma mensagem, irmãos, de avivamento. Não é não. Mas é uma mensagem para a gente refletir. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, eu quero ponderar mais. Diga: Deus, eu quero ser equilibrado. Eu não quero ser... Irmão, Paulo chegou dizendo nos primeiros versículos aqui que o conhecimento incha.
Tem gente que às vezes acha que sabe tudo. Ela sabe demais, ele sabe tudo. Ninguém é melhor do que ele, ninguém é melhor do que ela. É o dono da razão, é a dona da razão. Paulo era quem era, mas ele disse: não, se eu estou prejudicando alguém, eu vou corrigir o passo. Às vezes tem pais que estão levando a sua família para o abismo, porque não querem fazer como Paulo. Diz: não, eu sou assim, e mulher nenhuma vai me dobrar, e não tem essas aí. E o filho está vendo, a filha está vendo. Às vezes tem mães que dizem: não, é assim, o teu pai é isso, o teu pai é aquilo, e os filhos estão ali acompanhando, estão gerando já neles. Está sendo motivo de escândalo dentro da sua casa. É a palavra que Deus nos dá para essa noite, capítulo 8. Tenha mais amor. Diga: Senhor, ainda que eu tenha todo conhecimento. Irmão, eu conheço muita gente que tem conhecimento demais, mas não tem sabedoria. O conhecimento a gente busca, mas a sabedoria vem de Deus. E que Deus nos dê sabedoria para andar na sua presença. Quantos querem fazer um propósito com Deus nesta terça-feira? Levante a sua mão. Se você quiser orar comigo aí na sua casa, dizendo: Senhor, eu preciso equilibrar a minha vida. Eu não quero ser mais nem menos, mas eu quero estar, Senhor, na medida que o Senhor quer para a minha vida. Se Deus mandar você dar 5 passos, dê 5 e pare. Porque se você der 4 passos, desobedeceu. Se der 6, no 6º passo, o Senhor não estará mais contigo. Senhor, eu te agradeço, porque mais uma vez pregamos a tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por retornar à tua casa. E eu só retornei a este altar porque o Senhor quis. Porque o Senhor não permitiu que aquela enfermidade, que este coágulo que se instaurou em mim, fosse fatal à minha vida. E eu, mais do que antes, eu quero me dobrar diante da tua vontade. Eu quero me dobrar diante da tua santidade. Eu quero glorificar o teu nome. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça,